havendo flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada do juiz. Flagrante delito, todo mundo sabe o que é. Decisão escrita e fundamentada nas outras duas, prisão temporária e prisão preventiva. Bom, amigos, a Constituição, ela trazia as regras para colocar alguém em liberdade ou prender. A lei de prisões, a lei 12.403, trouxe o texto novamente para a lei infraconstitucional. O que dizia a Constituição? Que toda prisão ilegal precisa ser o quê? Imediatamente relaxada pelo juiz. Então, quando o juiz recebe um flagrante delito, a primeira coisa que ele faz é ver se esse flagrante é legal ou é ilegal. Ele vê, por exemplo, que não foi expedido o auto de prisão em flagrante em 24 horas. Ele vê que não foi informado os direitos ao preso. Bom, ilegal o flagrante. Relaxado, até aí está ótimo. O problema é quando o juiz percebe que o flagrante é legal. O que o juiz faz quando o flagrante é legal? Aí, amigos, ele vai analisar a possibilidade da chamada liberdade provisória. Então não se confunde, e na prática a gente vê muito dessa confusão. Algumas pessoas dizem, o relaxamento da prisão e a liberdade provisória são sinônimos. Será que são? Claro que não. Relaxamento de prisão significa que o flagrante efetivamente foi ilegal. Liberdade provisória, o flagrante foi legal. O juiz então vai analisar se é caso agora ou não de prisão preventiva. Essa expressão liberdade provisória muito se critica. Por quê? Porque a nossa liberdade, senhores, ela não é provisória. Provisória é o quê? É a prisão. Já é uma expressão, certo, que nós temos de um tempo inquisitorial, em que não haviam as garantias fundamentais. Liberdade provisória até hoje usamos, mas a ideia é que a pessoa permaneça em liberdade. Provisória é a prisão. De qualquer maneira, é a expressão da lei. Liberdade provisória. Pessoal, aqui vem um dos pontos principais. Embora venha a lei 12.403, o que acontece, amigos, é que algumas leis infraconstitucionais, como por exemplo a lei de drogas, ela diz no artigo 44 que aquele que comete um tráfico de drogas não tem direito à liberdade provisória e não terá direito à substituição de pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos. Será que isso ainda persiste? Será que isso ainda está em vigor? Amigos, antes mesmo da lei 12.403, a doutrina já era pacífica e a jurisprudência também, dizendo que não existe, senhores, prisão preventiva obrigatória, ou seja, que venha uma lei e só pela força da lei não exista a possibilidade de um réu ou um indiciado responder em liberdade. Não. Amigos, vocês concordam comigo que se a lei ordinária fosse suficiente para proibir a liberdade provisória, nós estaríamos dando uma força muito superior ao poder legislativo e retirando força normativa do poder judiciário? O poder judiciário estaria ficando, na verdade, amigos, numa segunda categoria, num poder de segunda classe, estaria engessando e endurecendo a atividade do juiz. O juiz teria poder de julgar? Não, ele era obrigado a manter o indivíduo preso só por força de lei. Hoje, senhores, não há mais nenhuma lei que possa obrigar um preso a responder o processo preso. Na verdade, o que a lei pode fazer é traçar regras para que o juiz, no caso concreto, analise. Então eu pergunto, hoje um traficante, ele pode, senhores, responder um processo em liberdade? Claro que pode. Basta o juiz perceber que não estão presentes os requisitos que autorizam a prisão preventiva. Certo? É importante vocês cuidar isso. Até porque ficaria estranho, amigos, a proibição da liberdade provisória nesses conceitos. Querem ver? Vamos supor que a lei de drogas, no artigo 44, ainda estivesse em vigor. Ou seja,
aquele que for surpreendido praticando um crime de tráfico de drogas não tem direito à liberdade provisória. Aí o que acontece? O cara é preso em flagrante, traficando drogas, ele é preso, aí ele não tem direito à liberdade provisória, ele vai ter que responder o processo inteiro preso. Mas e aquele outro sujeito que está sendo investigado por tráfico de drogas e processado por tráfico de drogas? Ou seja, ele não foi preso em flagrante, mas ele está respondendo a um processo, está sendo investigado e vai ser processado. Bom, no primeiro caso o cara tem que responder preso. Nesse caso, não é obrigatória preventiva, ele responde solto. Vamos supor que ambos fossem primários de bons antecedentes. Qual foi a diferença de um para o outro? Sorte e azar? Sorte de um que foi preso em flagrante, sorte de um que não foi preso em flagrante, azar do outro que foi preso em flagrante. Mas os dois cometeram o mesmo crime. Será que realmente o legislador quer que o Poder Judiciário, amigos, transforme suas regras numa loteria? Em que é a sorte que vai preponderar, que vai estabelecer? Esse mesmo legislador, amigos, trouxe regras na lei de drogas totalmente injustas e sem cabimento. Tomamos por base a questão do usuário e do traficante de drogas. Um exemplo clássico. Qual é a grande diferença do usuário para o traficante? Muitos dizem quantidade. Quantidade é um fator, mas não é o único. Outros fatores também estão em jogo. Eu tenho um baseadinho no bolso. Em princípio seria usuário, mas eu estou na frente de uma escola para dar a uma criança. Pronto, eu já sou traficante. Mas o legislador, pessoal, ele cometeu um ato falho que vocês vão perceber agora. O usuário é aquele que guarda a droga para o seu consumo, é aquele que traz consigo para o seu consumo, é aquele que porta, que tem depósito para o seu consumo. Diz o artigo 28 da Lei de Drogas que quando é para o seu consumo ele é usuário. O tráfico, amigos, é quando o indivíduo tem interesses com a droga que não sejam para o seu consumo. Mas aqui houve a falha. Por quê? Porque imagine aquela professora de ensino fundamental. Um dia ela resolve mostrar para os seus alunos, numa aula elucidativa sobre as drogas, o que é a cannabis sativa, a maconha. Bota num vidrinho, madeirinha ali, a plantinha fechadinha, e os alunos estão olhando. Uma das alunas se assusta e liga para o pai que é policial. Pai, o professor enlouqueceu, trouxe droga aqui para a sala. O pai que é policial chega lá e diz: você que é professora? Sim, sou eu. Foi você que trouxe essa droga para a sala? Fui eu. Essa droga é para o teu consumo? Não. Então a senhora está presa, porque se não é para o seu consumo, a senhora é traficante. Onde é que está o erro? A finalidade tinha que estar no tráfico, não no usuário. E aí, amigos, nós temos essas características na relação legislativa, certo? Prisão preventiva não é obrigatória. Cuidem em relação a isso. Não existe, meus amigos, nenhuma lei hoje que possa proibir a liberdade provisória. A nossa lei de 2011, lei 2011, 11.403, mas em 2008 saiu um julgado no Supremo Tribunal Federal de um habeas corpus da relatoria do ministro Eros Grau. E olha o que dizia. Em resumo, uma pessoa só pode ser presa em dois casos. Primeiro, quando transitar em julgado o último dos últimos recursos, ou então antes, quando for caso de prisão preventiva. Aí, amigos, o que acontece? O judiciário também entra sem querer na seara do legislativo. Por quê? Porque nós temos dois recursos que são para os tribunais superiores. Que recursos são esses? Recurso especial e recurso extraordinário. Esses recursos possuem efeito suspensivo? Não. Então o que acontece? Quando vinha o acórdão do TJ condenatório, o cara até podia recorrer, mas teria que se recolher preso. Só que com esse julgado do Supremo e o entendimento firmado, precisa se recolher preso agora para ingressar com recurso especial extraordinário? Se não é caso de prisão preventiva? Não. Automaticamente, o que o STF fez?
deu efeito suspensivo aos recursos especial e ao recurso extraordinário, porque agora, dizendo que nesses casos não é ainda permitida a prisão, está automaticamente dizendo que só depois desses recursos serem julgados é que aí sim haverá a possibilidade plena da prisão. O que acontece, amigos, é que não pode haver essa atribuição do poder alheio. Como é que é o nome daquela lei, amigos, em que tutela e permite proteger a violência doméstica e familiar contra a mulher? Lei Maria da Penha, não é verdade? Sabe por que o nome dessa lei? Porque a Maria da Penha foi a pessoa que realmente levantou a bandeira disso, né? É uma mulher tetraplégica que foi e recebeu o tiro do marido. Se eu dissesse para vocês, amigos, que é um acaso muito grande essa ser a única lei que tem o nome de alguém no Brasil. Porque a maioria das leis deviam ter. A maioria das leis é baseada em clamor social e não no legislativo como um todo. A lei dos crimes hediondos devia se chamar Lei Glória Pérez. Analisando esse conceito, vejam vocês, a lei dos crimes hediondos, pessoal, a lei de 1072 de 90, para a sociedade foi maravilhosa. Por quê? Simples, porque para a sociedade quanto mais gente presa melhor, né? E a superlotação dos presídios. Bom, aí toca a culpa para os políticos que resolvem roubar o dinheiro do povo e não construir presídios. É muito fácil resolver assim, mas não é, pessoal. Quando a lei dos crimes hediondos surgiu, não houve critério. Cada um pegou um código penal e ficaram escolhendo. Vamos pegar os crimes mais graves aqui e vamos colocar para dentro dessa lei e vamos resolver. Aí o que acontece? Veio vários crimes. Vários crimes. Adivinha o crime que não estava dentro da lei? O homicídio. Matar alguém não estava dentro da lei. Aí sabe o que aconteceu, pessoal? Precisou uma famosa atriz de novela ser assassinada para se reunir 1 milhão de assinaturas, levar para o Congresso Nacional e incluir. O Congresso ele é sensível, né? Olha a novela. E incluir um homicídio qualificado. Depois houve a chacina da Candelária e Vigário Geral. Lembram desse fenômeno? Lembram desse episódio? Aí o que aconteceu? Incluíram lá também um homicídio simples, quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio. O legislador que colocou isso lá, ou ele nunca viu jurisprudência, ou se ele viu, não considerou. Amigos, quando que um homicídio em atividade típica de grupo de extermínio vai ser homicídio simples? Ele quis proteger a ação dos justiceiros, não é isso? Aqueles caras que fazem justiça pelos outros e esqueceram que muitas vezes esses justiceiros também matam outros por dinheiro. E o homicídio sempre vai ser qualificado por motivo torpe. Não era preciso homicídio simples e atividade típica de grupo de extermínio. Eu aposto com vocês. Amanhã pesquisem no site do TJ, em qualquer lugar, vê se vão achar uma denúncia por homicídio simples e atividade típica de grupo de extermínio. Mas é bom, amigos, a mídia com a sociedade. E as prisões são do mesmo jeito. Em Porto Alegre, um vereador resolveu lançar um projeto de lei. Eu não vou falar o partido dele porque isso é irrelevante. Não há aspecto político que nos importe. Mas ele criou uma lei, muitos talvez ouviram falar, de que as escolas municipais deveriam executar o hino nacional uma vez por semana. Será que a sociedade gostou dessa lei? Adorou. Foi maravilhosa. Nós temos que ter um caráter cívico mesmo. Os Estados Unidos, as pessoas usam roupas dos Estados Unidos. Nós não usamos, não somos patriotas. Maravilha. Pergunto a vocês, essa lei é um picolé de chuchu? Não tem gosto para nada. Não serve para nada. Por quê? Meus amigos, diz na lei qual é o dia que tem que executar o hino? Não, não diz. Mas, diz a lei qual é a sanção para aquele que descumprir? Não. O que adianta cumprir? Mas então por que esse vereador propôs esse projeto de lei? Amigos, a sociedade, o político depende da sociedade. E uma lei dessas, com certeza, por mais demagógica que seja, vai trazer resultados favoráveis a ele, não vai? Claro que vai. Aí que está o segredo da coisa. Muitas leis também são assim. Então, amigos, um pouquinho de atenção para o que eu vou dizer agora. A lei dos crimes hediondos engessou o juiz.
Por quê? Homicídio qualificado é hediondo, está lá na lei. Importa o que o juiz pensa? Não. Está lá, é hediondo. Estupro é crime hediondo, sim ou não? É, também. Importa o que o juiz pensa? Não. Então vamos pegar uma briga de bar. Filho passou no vestibular, o pai foi lá beber para comemorar.